pessoal, aqui quem vos fala é o Joel, e nesse vídeo você vai aprender um pouquinho da minha história, como tudo começou, como foi que a gente começou no ramo da barbearia e pra gente chegar até onde a gente chegou hoje, há 5 anos trabalhando já nesse ramo. A minha história ela não é muito diferente da história de muitos, então antes da gente começar, já deixe seu like aí no nosso, dê uma fortalecida no nosso canal, deixe seu like, se inscreva, compartilhe com aquele amigo que você está ajudando a começar o empreendimento. Eu tenho certeza que essa história ela vai motivar muito. A minha história ela começou não muito diferente da história de muitos que estão começando também neste ramo. Eu corto cabelo desde os 13 anos de idade, né? Então é uma história um pouco engraçada. Eu e meu primo nós decidimos a cortar cabelo porque a gente já estava cansado de deixar nossas mães cortar nosso cabelo, então o corte não ficava muito agradável. E aí a gente começou a decidir a aprender a cortar cabelo. E o tempo foi passando, a gente foi aprendendo, foi se aperfeiçoando, né? Naquele tempo a gente não tinha acesso a curso de barbeiro, até porque eu moro no oeste do Pará, numa cidade chamada Oriximiná, e aqui há uma dificuldade muito grande, né? Nesse período então era uma dificuldade grande a gente ter acesso a um curso de barbeiro. Meus pais eles não tinham condições de bancar para nós um curso. Então eu venho de uma família humilde, porém muito trabalhadora, né? De classe média baixa, mas muito trabalhadora. Graças a Deus a minha infância foi uma infância de muito trabalho, de dificuldades, mas nunca a gente passou um dia de fome, né? Deus ele foi maravilhoso e meu pai nunca permitiu isso acontecer. Meu pai é um homem muito trabalhador, minha mãe também, e isso acabou forjando o meu caráter, né, para me transformar naquilo que eu sou hoje. Dos 13 aos 18 anos de idade ali, foi que eu fui aprendendo realmente ali, né? Tendo noção, tendo o primeiro contato com cortar cabelo. E eu cortava o cabelo dos meus amigos, de primos, até mesmo dos meus irmãos. A cada corte que a gente fazia, a gente procurava melhorar mais. Claro que os primeiros cortes, eles são como qualquer um no início de carreira. E dos meus 18 anos, eu fui para a capital do Amazonas, onde eu me alistei para servir. Servi 5 anos no primeiro BIS, em Manaus. E lá eu passei 2 anos como soldado e 3 anos como cabo. E foi aonde eu tive mais um contato com o ramo da barbearia. Então, tive a oportunidade de trabalhar com um barbeiro bom, né? Um colega meu que serviu também comigo lá, que era bom. E eu aprendi muita coisa lá também. Inclusive lá eu consegui a minha primeira máquina, né? A gente conseguiu comprar a primeira máquina ali. E dali eu fui me aperfeiçoando mais, né? Aprendendo os cortes lá dentro, entrando em mais contato com a barbearia e fui gostando, né, daquilo que é algo realmente que eu faço porque eu gosto, né? Eu não faço por dinheiro, eu faço porque eu amo fazer o que eu faço, né? Então eu dei baixa em 2012, passei 5 anos lá e no ano de 2012 eu vim e voltei para minha cidade natal novamente, né? Porém eu não tinha ainda pensado em monetizar essa habilidade de cortar cabelo. E eu sempre pensava que o meu ramo era um comércio, né? Meus pais eles eram comerciantes e eu também pensei que também eu fosse comerciante. Cheguei com o dinheiro que eu recebi de um abono salarial, né? Uma pequena rescisão, eu consegui montar um comércio. E quando eu vim, eu trouxe um carro que eu tinha um Fiat Strada 2006, 2007, consegui comprar uma moto também e montei um comércio. Porém, um ano depois, eu cheguei até a abrir uma MEI, uma microempresa, e um ano depois veio a falência, né? Por não ser comerciante. E eu aprendi que eu não era comerciante da pior forma possível. E essa falência me fez eu perder o carro, me fez eu perder a moto. E eu fiquei na minha casa, fiquei só com a casa, né? A minha esposa e o meu filho de 1 ano e pouco, nessa época. E a falência ela trouxe problemas difíceis para nós, né?
Então foi com a falência, com a inexperiência do comércio, foi perdendo tudo, ficando sem nada. E nessa época eu tive que me virar de todas as formas possíveis, como eu sei que muitos chefes de família fazem, para honrar o seu compromisso como pai, como chefe de família. E eu realmente tive que me esforçar muito. Então nessa época eu fiz mototáxi, e eu limpei quintal, fazia forro, trabalhava como ajudante de pedreiro, de tudo eu fazia um pouco, pescava, para poder não deixar faltar o alimento. E no meio dessa grande dificuldade, a minha esposa descobriu também que estava grávida, né, da minha filha hoje, que já tem 6 anos de idade, e foi algo um pouco preocupante na época, né? Porém eu nunca deixei me abalar, né? Eu sempre procurei manter esperançoso, sempre tive eu sempre me mantive otimista, né? Para que não pudesse entrar em depressão, e eu sabia que aquele período ele ia passar, era só passageiro. E nesse mesmo período cortava a luz da minha casa, eu fiquei também no escuro por 3 meses. Tive que sair de casa para ir dormir numa embarcação pequena que a gente tem também, devido aqui a gente chama de Carapanã, né? E calor, eu tive que sair de casa e ia de noite para dormir com meus filhos fora. Isso foi um período muito difícil na minha vida, né? E eu tenho certeza que isso também me fortaleceu muito. E no meio dessa dificuldade eu tive uma promessa de receber um grande dinheiro devido a um projeto que eu estava realizando com meu pai, e queria fazer um novo investimento. Porém, eu gostava de cortar cabelo, mas eu nunca tinha pensado em ganhar dinheiro cortando cabelo, né? E foi quando eu resolvi consultar a contadora da empresa que a gente tinha, para saber das empresas que ela fazia contabilidade, qual que dava mais renda, né? Qual que estava dando mais rentabilidade ela tinha observado, né? Para me poder fazer um investimento naquilo ali. Enquanto eu esperava a resposta dela, ela olhou e disse assim: irmão, se o senhor quiser ganhar dinheiro realmente, o senhor tem que fazer aquilo que o senhor gosta de fazer. E ela foi dando o exemplo: se o senhor gosta de fazer comida, o senhor vai fazer a melhor comida da cidade. E pelo prato da melhor comida, as pessoas elas atravessam a cidade e elas pagam o preço que for necessário. Naquele momento eu fiquei em estado de choque, né? E com a resposta que ela deu, e decidi, fiquei ali pensando, né? E no caminho para casa pensando, eu lembrei da minha máquina de cortar cabelo lá do tempo do quartel. Porém, devido às dificuldades, ela estava guardada, a lâmina estava enferrujada e alguns pentes eu já tinha perdido, né? E eu pensei: é isso que eu vou fazer. Se eu gosto de cortar cabelo, então é isso que eu vou fazer. Só que quando eu tomei essa decisão, eu não tinha um centavo. Com a energia cortada, com a esposa grávida, né? Com o filho pequeno e muitas dificuldades, desempregado, sem condições nenhuma. Mas isso não me abateu. Eu peguei e emprestei um dinheiro, emprestei R$100, eu lembro nessa época, emprestei R$100. E com esses R$100 eu fui procurar uma lâmina para a máquina, né? E eu encontrei aqui na minha cidade, no comércio, aí, uma lâmina de 149, porém eu só tinha R$100. E eu olhei assim, vi uma máquina menor, né? Simples, de R$93 ali. E eu pensei: se eu me levar só uma lâmina, eu vou levar essa máquina aqui, que já vai me ajudar até eu conseguir outra melhor. Então eu trouxe, e no caminho já passei pela casa da minha irmã, emprestei um espelho grande dela de madeira, e junto com esse espelho eu trouxe uma cadeira de madeira também. E aqui na minha casa tinha um espaço, um pequeno cafofozinho onde guardava coisa velha, e eu disse: é aqui que vai ser realmente. E antes disso eu já tinha tentado colocar o comércio, eu tinha tentado vender verdura, já tinha tentado fazer de tudo e nada dava certo. Aí na experiência ela tentava, me dava resultados errados. Então foi quando eu cheguei com o espelho e a cadeira de madeira mesmo, peguei um pedaço de pano que tinha
guardado, e esse pano foi a minha capa, eu não tinha dinheiro para comprar capa. Então na máquina já veio uma tesoura, veio pente, e eu nesse mesmo dia lavei tudo, limpei todo o cômodozinho, que era um açougue antigo, né, feito bem pequeno mesmo. O antigo dono da minha casa, o antigo dono dessa casa, ele tinha montado um açouguezinho, mas com um pontozinho pequeno, e a saúde não tinha liberado, né? A Secretaria de Saúde não tinha liberado para ele vender nesse ponto. Então estava um cafofozinho pequeno, e foi quando eu lavei e montei o espelho na parede, coloquei, foi no quintal da minha casa, encontrei um resto de madeira velha, umas tábuas, e foi o que eu fiz, uma bancada, né? E ali nessa bancada eu coloquei minhas coisas, arrumei tudo direitinho, e botei o espelho, coloquei a cadeira, coloquei a máquina. E agora o que ele precisava de uma placa, e foi quando eu achei, né, um banner da campanha política, e atrás do banner estava em branco, então eu virei aquela parte ali que tinha a propaganda política, e na parte de trás eu ia escrever ali, corta esse cabelo, né? Só que eu não tinha tinta, então eu procurei, emprestei na casa da minha tia, e ela tinha uma tinta já cheia d'água, uma tinta velha lá, abandonada no quintal. E com uma escova de dente eu lembro que eu escrevi ali, corta esse cabelo, R$4. E todo entusiasmado, cheio de esperança, coloquei na frente e fiquei aguardando. Assim um dia acabou e eu não cortei nenhum cabelo. O segundo dia também a mesma coisa, e aí aquilo queria me abater, né? E dessa forma foi até uma semana. Em uma semana e eu não cortei nenhum cabelo. E quando eu pensei em desistir, eu lembrei de uma história de 2 fazendeiros, que ambos eles oravam por chuva. O primeiro foi para casa dormir, para quando a chuva viesse, ele fosse preparar o campo. E o segundo foi preparar o campo para que quando a chuva viesse, o campo estivesse pronto para receber. E nessa história, o que estava com o campo preparado foi o que recebeu a chuva. Eu lembro que isso foi um domingo de manhã, eu acordei, orei a Deus, nesse dia eu chorei e pedi que Deus ele abrisse as portas, porque eu precisava sustentar minha família, eu precisava colocar o pão dignamente, né? E nesse dia eu limpei, entusiasmado, como se aquele dia fosse o dia realmente que eu ia fazer algum dinheiro, né? Eu comecei a limpar, depois que eu limpei tudo, que eu sentei na cadeira, chegou o primeiro cliente, né? Veio um rapaz numa moto, e depois foi chegando o cliente, foi chegando o cliente. Nessa época o corte que eu comecei era R$4, e isso em 2015, em maio de 2015. E nesse dia eu lembro que eu fiz R$150. E a partir de então eu fui começando a trabalhar, e aqueles clientes que vieram primeiro começaram a falar para outros, gostaram do meu trabalho, gostaram do meu serviço, e a gente foi fortalecendo a nossa amizade com os clientes, fomos fortalecendo. Eu tive condições de começar a mudar o pontinho que eu estava cortando o cabelo, então coloquei umas tábuas, umas portas melhores, troquei as portas, que as portas anteriores não prestavam, né? Era madeira já estragada, e eu troquei as portas, e eu consegui comprar um espelho maior, e o tempo foi passando e eu consegui mandar fazer uma bancada, e aí foi quando eu consegui comprar minha cadeira, né? A primeira cadeira que eu comprei foi uma cadeira de salão, né? E aí eu fui comprando máquinas, e quando o tempo foi passando, a clientela ela foi aumentando, houve a necessidade de eu convidar mais uma pessoa para me ajudar, e foi quando chegou o primeiro colaborador, né? E trabalhou comigo um bom tempo, e ele até se mudou para outra cidade, e depois dele veio outros colaboradores, e assim as coisas elas foram melhorando. Mas como eu falei anteriormente, é complicado você, início de um negócio, ter um investimento, né? Para você conseguir um empréstimo hoje há uma série de tipos de exigências. Então é preciso você ter uma empresa registrada, ter um fluxo de caixa no mínimo de 6 meses a 2 anos,
E eu não tinha isso, não tinha condições, eu comecei falido. Foi quando, para mim começar, eu tive que renegociar minha luz porque estava cortada a minha energia. Então eu fui pagando já com o fruto do meu trabalho e fui conseguindo organizar as coisas. Então havia uma dificuldade muito grande. Nesse período eu consegui comprar uma moto pop, né, parcelada ainda. E eu pagava por mês as parcelas ali. Quando eu terminei de pagar ela, eu já de segunda mão, eu consegui fazer um negócio, né, trocar aquela moto pop em uma moto XTZ. E dessa moto XTZ eu consegui trocar pelo Uno 97, um Fiat Uno. E eu vendi esse Fiat Uno, paguei umas dívidas que estavam atrasadas e fiquei com R$ 1.700. E eu pensei em comprar um outro transporte para me andar, né? Mas aí ao mesmo tempo eu parei e eu pensei, se eu pegar esse dinheiro e investir num transporte, eu vou ficar na mesma, né? Mas se eu não vou comprar um transporte bom, novo, né? O que atenda a minha necessidade. Então eu vou investir na minha barbearia, que com o dinheiro da barbearia eu compro o transporte que eu quiser. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque até então eu era barbeiro, né? Eu tive que aprender a ser barbeiro. Eu corto cabelo desde os 13 anos de idade, mas eu não era empreendedor, eu não sabia empreender, não tinha noção dessas coisas. Tinha tentado o comércio e já tinha falido, então eu tive que reaprender muitas coisas. Foi quando eu peguei esse dinheiro, né, e comprei material para me poder fazer a construção desse ponto aqui em 2018. Comprei todo o material, não tinha como pagar pedreiro e achava que o material ia dar, e na verdade não deu. E foi quando eu comecei a trabalhar, juntei o dinheiro necessário, comprei todo o material e conseguia juntar o dinheiro para pagar o pedreiro e o ajudante. Então foi quando a gente começou a construir aqui, né? Então eu levei de 2015 até 2018 para eu poder começar a construir. Mas nesse período de 2015 a 2018 eu fiz muitas modificações dentro do pontinho, que era pequeno, né? Era baixinho, era pequeno ali, mas eu fiz muitas modificações. Eu pintei, eu coloquei móveis. Eu tinha muita dificuldade porque chegava na marcenaria, encomendava um móvel e não entregava. E aí eu falava para outro marceneiro e nunca dava. Então eu peguei e fui criando algumas coisas, eu mesmo fui fazendo, fiz prateleira, fiz algumas bancadinhas, fiz a cadeira para cortar cabelo de criança. Então muitas coisas eu mesmo fui fazendo. E eu comecei a encher de pinturas, de quadros, e deu uma visão diferente. Então todo o cliente que chegava já via uma visão diferente, já via algo mudado, algo novo. E isso trouxe muito, além da qualidade dos serviços que eu oferecia, trouxe a minha clientela, né? Eu fui ganhando espaço no mercado. E foi quando eu comecei a construção. Porém, dos R$ 1.700 que eu tinha, não era nem o começo que eu precisava para construir isso que está construído hoje. Então foi quando eu comecei a pegar dinheiro emprestado para pagar por dia. E assim eu fui fazendo, né? Pegando e vendendo e comprando e procurando um jeito, né? Um meio de ter um capital, né? Guardando dinheiro mesmo do meu trabalho aqui, gerenciando um pouco que a gente tinha e fazendo um empréstimo. E assim eu passei o ano de 2019, desde janeiro até novembro, construindo hoje essa pequena barbearia aqui. E em novembro a gente fez a inauguração, viemos para cá trabalhar já, faltando ainda algumas coisas, coisas ainda está faltando, mas isso já foi um passo muito grande, né? Então hoje eu já investi um valor muito superior ao valor que eu tinha planejado, né? E tudo isso já foi fruto do trabalho aqui de ir ganhando e reinvestindo, começando a balancear. Tenho um colaborador que trabalha comigo e uma vasta clientela, né? Que hoje quem tem feito
apoiado muito e tem ajudado, tem parte na contribuição de tudo isso daqui, da construção de tudo isso daqui, hoje é a minha grande clientela. Então, essa história aqui é para motivar aqueles que estão querendo começar, que não tem um capital. Isso tudo que está aqui hoje foi começado com R$100 emprestado, que não era nem meu. Então, isso há 5 anos atrás. E hoje a gente tem a oportunidade de oferecer um bom serviço, tem a oportunidade de fazer muitas amizades, que nossos clientes eles não são apenas clientes, mas eles são amigos nossos, né? A gente criou um vínculo de amizade aqui, são uma família, fazem parte da casa. Então, isso foi sendo fortalecido no decorrer do tempo. A hora de começar é agora. Você não precisa especificamente de dinheiro, você precisa acreditar naquilo que você faz, naquilo que você faz de melhor. Então, dar o primeiro passo, tomar algumas decisões, tomar algumas atitudes, isso é fundamental para se iniciar no negócio, certo? Então, hoje eu tenho a honra de falar que eu já fui procurado por pessoas para me oferecer dinheiro para investir, né? Já vieram me oferecer. Então, coisa que antigamente, logo lá quando eu comecei, não tinha quem fizesse isso, não tinha quem oferecesse. Hoje eu escolho a melhor oportunidade de eu pegar um capital para fazer um investimento, aquilo que seja favorável para a saúde da minha empresa, né? Então hoje eu não penso apenas mais como barbeiro, mas eu penso como um microempresário que está caminhando ali para uma expansão, né, de um pequeno negócio. Então, as coisas hoje se tornaram mais fáceis, mas logo no começo nem sempre foi fácil. Eu já tive a oportunidade de ajudar outras pessoas também, assim como eu, começaram sem nada, né, e hoje estão trabalhando, estão ganhando seu próprio dinheiro, vivendo do seu próprio empreendedorismo, e isso é muito bom. Então eu senti a necessidade, né, como eu estou devendo aí no vídeo, já de contar a minha história. Então foi assim que começou a história da barbearia hoje, Joelso Barbershop. Então, que isso sirva para motivar você aí, para não desistir. E eu queria cantar um louvor de autoria da Igreja de Deus, a igreja onde eu congrego, e também, além de barbeiro, eu sou pastor, né? Pastoreio um grupo de irmãos, tenho uma congregação sobre a minha responsabilidade, mas o que tem me sustentado bastante é a fé, né? Sou voluntário, não sou assalariado pela organização, pela igreja, né, em si. Ao contrário, a gente utiliza os dízimos e as ofertas dentro da expansão do Evangelho, fazendo que a palavra ela manda para que haja mantimento na casa do tesouro, né? Então, o meu dízimo ele vai também para ser investido na manutenção. Então, eu prefiro doar, né, do que me auto-beneficiar. Paulo ele fala em uma das suas cartas que ele preferia fazer tenda, né, trabalhar para não ser pesado aos seus irmãos. Então, hoje nós somos voluntários por vontade própria, né, por opção nossa mesmo, trabalhar voluntário. Eu aprendi com um certo cidadão, um ex-cliente meu que chegou aqui, né? Ex-cliente não, um amigo que ele viajou, ele saiu para outra cidade. Então, até me falou algo muito importante. Ele disse: olha, irmão, se o senhor vende comida, um dia o senhor vai ter que dar um prato de comida de graça para alguém. Se o senhor corta cabelo, um dia o senhor vai ter que cortar cabelo de graça para alguém. E isso mudou minha visão. Então, a gente trabalha, participa de ações voluntárias, né? E dentro do bairro mesmo, fazendo aquilo que a gente pode. Esse louvor ele é de autoria da própria igreja. Vou cantar aqui. Se a tristeza quer tomar conta de você,
Se a tristeza quer invadir o teu viver, o inimigo quer te ver derrubado, quer ver você desanimado e te derrotar. Mas existe alguém que olha o teu sofrer. Ele te ama e não vai deixar você cair. Ele morreu para que você vivesse e hoje está aqui. Você vai vencer. Agora você vai cantar o hino da vitória. Você vai vencer. Agora você vai cantar o hino da vitória. Agora fica para você esse louvor aí. Não sou músico, não sou cantor, né? Mas tem uma letra muito linda esse louvor aí, para você não desistir da sua jornada. Beleza? Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.